vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Bem, irmãos, a paz do Senhor, estamos dando início ao nosso programa, 14 de abril de 2024. O nosso tema hoje continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto também continua o mesmo. Enquanto nós estudarmos o livro de Cantares, vai ser o mesmo assunto. É a mensagem que repercute nos nossos dias, no meio da igreja fiel, em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias para o arrebatamento. Nós vamos estudar hoje o capítulo de Cantares, capítulo 1 a 8. Amém? Mas antes eu queria que vocês se apresentassem. Vamos começar aqui pela Jaqueline, tá? Paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu sou a Jaqueline Davi, sou aqui da Igreja do Leme. Amém. Você? A paz do Senhor, sou o Márcio Brahim, sou também da Igreja do Leme. Você? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Meu nome é Anderson, sou membro da Igreja do Catete. Catete. Pastor Geraldo? Pai do Senhor Jesus a todos, estou pastor da Igreja do Catete. Amém. Então vamos à primeira pergunta, né? Lendo o livro de Cantares, capítulo 1, verso 2, nós vamos fazer uma correlação profética com o que está escrito em Cantares, capítulo 5, verso 1, na letra B, identificando a experiência da igreja fiel com a ação do Espírito Santo nos dois momentos da igreja, nos dois momentos proféticos da igreja com seus destinos. Nós vamos ver a letra A, a igreja no mundo, e a letra B, a igreja na eternidade. Nós separamos dois vídeos. A senhora Andréia Lopes, de Serra do Espírito Santo, e do obreiro Francisco Claudino, de Caeté, Bahia. Tá? Nós vamos assistir os vídeos, depois vamos conversar um pouquinho sobre os vídeos. A igreja aqui no mundo, na figura do vinho, ela tem a sua experiência com a ação do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. A igreja na eternidade, ela terá essa mesma experiência com a ação do Espírito Santo em um banquete preparado para ela na ceia do Cordeiro. E esse vinho fala do sangue de Jesus, que é o seu Espírito Santo. Em Cantares 1:2 nos diz: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Amém? A paz do Senhor Jesus. No livro de Cantares está profetizado a experiência da igreja com o Espírito Santo, na terra e também na eternidade. No capítulo 1 de Cantares, versículo 2, diz o seguinte: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. A igreja ainda está na terra, nesse versículo, mas ela já tem uma experiência com o Espírito Santo, com a revelação, com os dons espirituais, com os anjos do Senhor. Já no capítulo 5, versículo 1 de Cantares, diz o seguinte: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, porque o noivo já chama a igreja de minha esposa, ela já está na eternidade, e aquilo que era em parte na terra, agora é completo, porque nós estamos na eternidade, nas bodas do Cordeiro, com o Senhor e com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo subirá com a igreja fiel. Bem, nós já assistimos aí os vídeos da Andréia e do Francisco. Agora eu queria que você, Jaqueline, falasse alguma coisa sobre, alguma resposta sua, o teu entendimento sobre a pergunta. Então, aqui na letra A, falando sobre a igreja aqui no mundo, né? O derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes, né? Foi uma bênção, está sendo uma bênção até hoje com a igreja fiel, até o momento do arrebatamento, né? E lá na eternidade, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, que ceiarmos na mesa com Ele, né? Todas essas experiências que nós vivemos aqui neste mundo não se comparará ao que nós vamos viver na eternidade. O derramamento do Espírito Santo, né, nós vamos estar diretamente ligados lá com o Senhor, né, o sangue do Cordeiro derramado, nós vamos ter experiências profundas com Jesus. Então nós podemos dizer o seguinte: o Pentecostes foi uma fração daquilo que a gente vai ter lá em cima. Isso mesmo. Você imagina isso? Imagina. Interessante que a gente estava conversando, para vocês entenderem. Eu estava conversando antes do programa com ela de uma experiência que ela teve de os anjos virem até a casa dela, responder perguntas sobre o Apocalipse que ela tinha, dúvidas. Tamanha experiência. Essa experiência que você teve lá em cima vai ser muito maior. Amém? Amém. Inclusive, sintetizando trecho da parte da fala dela,
Paulo relata isso muito específico em Romanos capítulo 8, quando diz que não há de ser comparado com a glória que há de vir. Com certeza. Com certeza. Não há de ser comparado. Márcio, quer falar alguma coisa? Eu achei interessante no Cantares 5.1, justamente que já é falado sobre a esposa, né? É interessante que já estaremos na eternidade com o Senhor. O casamento já está sendo concluído, né? Geraldo, quer falar alguma coisa? Bem. Está tudo certo? Certo. Mais alguma coisa, Anderson? Ele citou agora sobre a eternidade, né? E uma certa via, bem breve, nós estávamos no culto, e um irmão obreiro citou assim: nós já vivemos a eternidade quando nós estamos louvando, quando nós estamos cultuando, quando estamos reunidos, como estamos aqui. Quando nós paramos, aí nós vivemos esse tempo de angústia, que é no mundo. Isso. Nós vivemos hoje uma fração. Fração. Né? Lá vai ser muito melhor. Conforme até um dos irmãos ele fez a colocação, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o dia perfeito, o que há em parte será aniquilado. Amém. E nós veremos face a face. Amém. Glória a Deus. Então, vamos à segunda pergunta? Vamos então, né? Quais os sentidos do corpo que podem ser identificados nos textos abaixo, né? E qual a aplicação profética para cada um deles? Nós temos 4 textos. Cantares, capítulo 1, verso 2, Cantares 1, verso 3, Cantares 2, verso 8 e Cantares 1, verso 15. Nós separamos 2 vídeos também, da Gabriela, de Santa Catarina, e do Eduardo de Maringá. Nós vamos assistir e depois nós vamos comentar. Em Cantares 1:2, quando diz: beije-me ele com os beijos da sua boca, nos fala do tato. É a igreja que tem intimidade com o seu amado. Ela escuta tudo aquilo que sai da sua boca e ela retém essas palavras na sua vida. Já no final do mesmo versículo, quando diz: melhor é o seu amor do que o vinho, nos fala já do paladar. Então é uma igreja que ela conhece o Espírito Santo, ela já experimentou o Espírito Santo e ela sabe que a ação do Espírito Santo é aquilo que ela tem de mais valioso. Ela valoriza a operação do Espírito Santo e sabe que o sabor das alegrias desse mundo, que são alegrias passageiras, não se comparam com as alegrias do Espírito Santo. Já em Cantares 1:3, quando diz: para cheirar são bons os teus ungüentos, nos fala do olfato. Então é a igreja que sente o cheiro do unguento, que tipifica o Espírito Santo, e ela tem a sua vida preservada pela ação do Espírito Santo. Já em Cantares 2:8, quando diz: esta é a voz do meu amado, nos fala da audição. Então é a igreja que ela ouve a voz do seu amado, ela conhece a voz do seu amado. E é o lema desse ano, não é só escutar, mas é dar ouvidos à voz do Espírito Santo, é ser obediente. É uma igreja que ela sabe que o Senhor está às portas, ela proclama que o Senhor está às portas e ela ama a vinda do Senhor Jesus. Já em Cantares 1:15, lá no final do versículo, quando diz: os teus olhos são como os das pombas, nos falando da visão. A igreja fiel, ela tem o olhar do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Letra A. Nós encontramos ali o sentido tato, na expressão beije-me ele. É a intimidade da igreja fiel para com o seu noivo. É a palavra que sai da boca do Senhor e toca o coração da igreja fiel. Também nesse mesmo versículo, que é o capítulo 1, versículo 2, quando diz: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o amor, é o seu amor do que o vinho, também encontramos o sentido paladar, na expressão melhor do que o vinho. Mostra ali que a igreja fiel, que experimentou o sabor do vinho do Espírito Santo e substitui o sabor das alegrias deste mundo, que são passageiras, por uma alegria do Espírito Santo que perdura. Letra B, nós encontramos ali o sentido olfato, na expressão para cheirar são bons os teus ungüentos. É a igreja fiel que sente o cheiro do unguento do Espírito Santo, que a preserva com vida, e por isso, que o nome do Senhor, que oramos, que confiamos, a cura, a renovo
e assim expressamos o nosso amor por Ele. Na letra C, encontramos o sentido audição, Cantares 2:8. Esta é a voz do meu amado, ele aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Nessa expressão, a igreja fiel ouve a revelação do Espírito Santo e está atenta ao momento profético que vivemos e proclama que Jesus voltará. É o Maranata. Também na letra D encontramos ali o sentido visão. É a igreja fiel que vê como o Espírito Santo vê. Ela vê de dentro para fora. Ela vê o que está em oculto, na revelação. Em Cantares 1:15, eis que és formosa, ó amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí a Gabriela, o Eduardo, e agora, Anderson, eu queria que você comentasse sobre cada item desse que foi falado. Paz do Senhor a todos. Então, eu vou começar pela letra A. Uhum. Tato, beije-me ele, a palavra que sai da boca do Senhor e toca o coração da igreja fiel. Uhum. Aqui, pelo segundo meu entendimento, nós resumimos num paralelo. Qual o primeiro paralelo? Quando o Senhor está junto com os discípulos, é o 70, se eu não me engano, pode me corrigir, o Senhor ele diz palavras de doutrina e qual foi a palavra que a grande parte falou? Dura esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Só quem ficou foi quem? A igreja fiel, a igreja apostólica, os 12. Que foi que entendeu e ouviu o Senhor falar, tocou no coração deles, porque eles tinham uma bênção sobre eles. A outra parte, a outro paralelo, é o caminho de Emaús, que a qual estão aqueles 2 discípulos de todo aquele advento que ocorreu, e quando eles se deparam com o Senhor e não conseguem discernir no primeiro momento, mas qual é aonde ele discerne? No partir do pão. O coração ardia enquanto ele falava, e no partir do pão ficou muito mais sintetizado, que realmente era o próprio Senhor que estava ao lado deles. Isso aí é a experiência da igreja que ouve a voz do Senhor e arde no coração. Eles entendem que aquilo não é a voz do enganador, mas a voz do próprio Senhor. Esse está falando do tato, né? Do tato. Do tato. Alguém quer falar alguma coisa também sobre esse sentido? O tato é justamente o tocar do Senhor em nós. O dia a dia, quando a gente está triste, quando nós acordamos, o Senhor o tempo todo está ali tocando os nossos corações. Nós sentimos isso logo quando acordamos e o Senhor, Ele toca e é um toque diferente. É um toque diferente da tua esposa, um toque diferente do teu filho. E quem sente isso, ele consegue discernir que esse toque é um toque especial. Jesus, de certa feita, ele pergunta, quem me tocou? E nós devemos também saber quem está nos tocando nesse momento. É interessante. Você lembra quando você foi batizado? Sim. O toque do Senhor? Sim. Você se lembra dele até hoje, né? É esse toque. Né? Toque de esperança e amor. De esperança, amor, de eternidade, em que você sabe, não é? A Jaqueline falou sobre o toque do anjo. Vem, desce aqui que eu quero falar contigo. Esse toque a gente não esquece. Você sabe de quem é. Não é isso? Jaqueline, quer falar alguma coisa? Sobre o tato também, que o versículo fala, beije-me ele, fala da intimidade, né? Do Senhor com a igreja fiel, né? O toque do beijo, da intimidade, daquilo que o Senhor tem falado, né? Ao coração da igreja, a igreja tem ouvido, retido, guardado. Né? Geraldo? Acerca dessa questão da intimidade, né? O tato não fica somente baseado naquilo que é espiritual. Vê que o Senhor ele é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. E Ele toca na questão de mudanças da nossa vida espiritual e também no material. Aquilo que é material. Se os irmãos me permitem, posso contar um pequeno testemunho que ocorreu comigo. Eu estava numa reunião de grupo de intercessão, eu estava com uma enfermidade, eu só dormia no chão, e ali estava, o pastor falou na ocasião,
quem tiver alguma necessidade, que agora coloque diante do Senhor, que nós vamos impor as mãos e orar. E havia aproximadamente 14 pessoas ali, 14 irmãos, e cantou um louvor, mãos ensanguentadas de Jesus, que foram feridas. E nesse louvor tem um momento que fala, vem tocar em mim, Senhor. E o pastor, e eu ali, cabeça baixa, lágrimas, falei, Senhor, toca na minha coluna, porque eu não aguento mais. Daqui uns dias eu não vou mais conseguir andar. E ele veio, usado pelo Senhor, colocou a mão dele na coluna, na minha coluna, de cima a baixo, passou como se fosse um fogo. E a partir daquele dia até hoje. Glória a Deus, né? Louvado seja Muito bom. Anderson, vamos lá falar sobre o paladar? Pelo paladar. Melhor do que o vinho. A igreja que experimentou o sabor do vinho do Espírito Santo troca o sabor das alegrias do mundo pela alegria do Espírito Santo. Sintetizado nas 13 cartas de Paulo. Podemos ter aqui como base, né, que relata muito bem essa primeira experiência que ele teve quando ele viu essa maravilhosa luz, né, a falar com ele diretamente. E todo o decorrer ali das experiências que Paulo teve foi um ungido levantado para os gentílicos, para que nós hoje estivéssemos aqui destrinchando essa palavra de vida, essa alegria, sintetiza nas nossas próprias experiências. Claro. Que um dia tivemos a outrora, da qual provamos das alegrias passageiras, né, do impulso humano, que Paulo também ali até conhecia a letra, porém não tinha a direção do Espírito Santo. Teve quando teve ali naquele caminho, a Damasco. E a vida de Paulo nunca mais foi a mesma, e nós vimos que está aí até hoje perpetuando essa grande extensão de experiência que a qual o Senhor concedeu. Porque ele ali teve um caminho, ele teve uma experiência com o Espírito Santo que caminhou toda a parte da vida. Ele poderia nos falar daquele advento também do navio, que Paulo também foi avisado pelo Espírito Santo, e tantos outros ali que relatam essas 13 cartas de Paulo. Amém? Tem alguém que quer falar? Jaqueline, Márcio, Geraldo, tranquilo? Amém? Vamos então para o outro? Qual é o outro? Olfato. A igreja que sente o cheiro do unguento do Espírito Santo, que a preserva com vida. Aqui eu me lembrei automaticamente da experiência que os irmãos obtiveram na igreja primitiva com a prisão de Pedro. Quando a igreja orou, Pedro ali no cárcere, respirando cheiros de morte que vinha sobre ele, por simplesmente difundir aquilo que a qual ele tinha vivido, tinha testificado em si. Em um dado momento a palavra fala que um anjo, através das intercessões, apareceu e tirou do cárcere. Ali ele teve uma experiência real da preservação da vida dele. Que é um unguento, né? Que é um unguento. E também, se nós também fôssemos relatar quantas experiências até a qual nós nem percebemos humanamente, mas através de intercessões, de orações, o Senhor tem nos concedido essa grande vitória. Amém. Alguma coisa, Jaqueline? Quando fala sobre o unguento do Espírito Santo, né, nos faz lembrar quando a serva, né, preparou o corpo de Cristo, né, quando chora e quebra o nardo, né, e aquilo, o perfume, né, as iguarias que eram, né, passadas no corpo, né, para preservar justamente, né, o corpo para o sepultamento. Tinha a preservação do corpo tinha aquele cheiro característico, né, do unguento. As orações, né? Isso. Não é diferente hoje, não. Do Espírito Santo, a gente consegue. Márcio, alguma coisa? Não, Geraldo? Amém. Amém? Vamos ao outro então? Audição. Audição. A igreja fiel ouve a revelação do Espírito Santo e proclama que Jesus voltará. Amém? Aqui eu também me lembrei biblicamente daquele conselho de Gamaliel, que a qual ali Pedro reafirma a experiência que ele tinha obtido ao andar com o Senhor por aquele período de 3 anos, ao testificar do retorno do Senhor, né, antes de ser assunto reto ao céu. E ali, mesmo ele tendo sido castigado
com chibatadas ali logo após, mas ele continuou reafirmando, não negociando a experiência real que a qual ele tinha, que até naquele momento eles falavam que era uma seita, a seita dos Nazarenos, mas ele tinha certeza de quem o chamou e para onde certamente ele alcançaria no final do dia. A gente lembra também de Samuel, né? Também. Não é? Samuel, Jaqueline, Márcio, né? Quantas vezes a gente ouve o Senhor falar o nosso nome e a gente sabe quem é que está chamando, não é isso? Glória a Deus. Bem? Qual outro sentido? Visão. Sim, pode, claro. É só essa questão. Me fez lembrar só de um versículo citado por Pedro. Ele diz assim, logo naqueles primeiros dias da igreja, ele diz assim, como deixaremos nós de anunciar aquilo que nós temos ouvido e visto? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, sintetiza perfeitamente. Com certeza. Só mais uma Claro. coisa. Sobre a igreja fiel, eu acho que hoje o que diferencia assim, a igreja fiel da igreja infiel é justamente a revelação. E assim, a revelação ela é muito importante até mesmo para lermos um livro de Cantares e termos essa quantidade de revelações, com de certeza. revelações, porque o Senhor toca em nossos corações, nós sentimos a revelação do Senhor e Ele apontando, o Espírito Santo pontuando cada detalhe. E aqui, assim, é o que nós conseguimos ver, mas ainda, com certeza, temos muitas coisas que ainda saíram daqui. E você vê o seguinte, o nosso lema desse ano, ele fecha tudo, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é? A palavra não é quem tem ouvidos para escutar, escute. A palavra é ouvir. Obediência. Ouvir a voz do Senhor. Obediência. O próprio Pedro ali, ele já tendo tido a experiência que ele teve de andar sobre o mar, depois ser batizado pelo batismo do Espírito Santo, vendo tudo ali, em dado momento ali, ele fala, mas nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Isso. Mas ele ouviu e obedeceu. Como vai chamar de imundo aquilo que a qual eu purifiquei? Com certeza. É o ouvir. Vamos ao outro então? Amém. A visão. É o último, né? A visão é o último. A igreja que vê o Espírito Santo vê. Aqui eu me lembrei de uma passagem do Senhor, que a qual é muito comparativa às nossas vidas, né? Que o Senhor passava um dado momento com os discípulos perto de uma aldeia e chama o Senhor para poder curar um homem que não enxergava. Ele passa ali o barro, cuspe, passa nos olhos, chama ele um pouco para fora e fala, o que tu enxergas? Enxerga homens como árvore. Mas só que a obra do Senhor é completa. E o Senhor tira ele um pouco mais da aldeia e fala, agora olhas e o que tu vês? Vejo longe e distintamente. É quando a obra se completa e nós conseguimos enxergar não mais o momento que nós vivíamos no mundo de pecado, preso às coisas da terra, raiz, nossas bases nas coisas do mundo. Mas o Senhor quer que nós enxerguemos a eternidade. Quando enxergamos, nós conseguimos nos desprender, dizer não, conseguimos entender muitas coisas que a qual não entendíamos antes e nossa caminhada até as lutas e sofrimentos conseguem ficar mais um pouco acessível, porque nós vemos só olhamos para a eternidade, nem para a direita nem para a esquerda. Amém. Amém? Podemos então a terceira? Amém. Amém? A terceira pergunta é a seguinte: identifique em outros textos do livro de Cantares outras relações proféticas dos órgãos do sentido do corpo e da experiência da igreja fiel com o Senhor Jesus pela ação do Espírito Santo. Nós separamos o vídeo da Ana Luísa de Montes Claros. Nós vamos ver o vídeo e depois vamos comentar. Amém? Amém. Glória a Deus. Letra A, visão. Nos vem falar em Cantares 4:1, a visão da igreja ajustada à revelação do Espírito Santo. Letra B, tato, Cantares 2:6, cabeça e corpo sustentados pela mão do Senhor. Letra C, audição, Cantares 2:8, a voz do amado que vem depressa arrebatar a igreja fiel. Letra D, paladar, Cantares 2:3, a doçura da palavra revelada. Letra E, olfato, Cantares 3:6, o perfume exalado pelo sofrimento, a oração e a glorificação da igreja fiel pelas vitórias. Amém, a paz do Senhor, irmãos. Bem, nós vimos o vídeo da Ana Luísa, tá? E agora, Márcio, você, por favor, nos ajuda. Amém. Seguindo a resposta
seguindo a pergunta anterior, né, nós temos agora, em outros textos, a indicação justamente sobre os sentidos do corpo. Sim. A importância de Jesus, o cabeça, e o corpo, a igreja fiel. Sim. Então, nós temos a visão, em Cantares 4:1, a visão da igreja ajustada à revelação do Espírito Santo. Foi justamente o que o Anderson falou brilhantemente ali sobre a revelação do Espírito Santo nesse momento. É muito importante para a igreja. O tato, nós podemos verificar em Cantares 2:6, sobre o carinho que o Senhor, né, sobre a cabeça, o corpo, o sustento pela mão do Senhor. O Senhor sempre está aí nos tocando, nos trazendo, sabe, aquele carinho de pai, aquele carinho que é único. Né? E nós temos também a audição. Em Cantares 2:8, nós temos a voz do amado que vem depressa arrebatar a igreja fiel. O paladar, nós verificamos em Cantares 2:3, verificamos a doçura da palavra revelada. Justamente a revelação, de novo, para nós podermos entender uns textos que são maravilhosos. Eu fico impressionado com a riqueza de detalhes que, às vezes, um texto tão pequeno, às vezes é somente uma frase, mas ele tem um significado, uma revelação muito grande. Amém. Glória a Deus. E nós podemos também verificar o olfato em Cantares 3:6, que é justamente o perfume exalado pelo sofrimento, né? E nós verificamos a oração e a glorificação da igreja. E pelas vitórias. Então, irmãos, nós podemos observar que os sentidos do corpo, eles estão justamente ligados ao cabeça. E nós verificamos o Espírito Santo a todo momento também trabalhando, nos orientando. Como diz o nome, nós podemos sentir todos esses sentidos, né? Interessante, você falou sobre visão, né? Aquilo que nós estamos sentindo hoje, nós estamos podendo ver alguma coisa do Senhor, não é? O paladar, a gente poder sentir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, a palavra ajustar, a doçura da palavra, não é? Nós estamos vendo hoje praticamente o viver da igreja no corpo, em todos os sentidos. Não é isso? Amém? Amém. Quer falar alguma coisa? Sobre o olfato, mas pode falar. Pode falar. Pode falar. Depois eu vou fazer isso. O olfato, eu fiquei prestando atenção aqui, o perfume exalado pelo sofrimento, a oração e a glorificação da igreja. Eu tive uma experiência magnífica agora, em dezembro. Eu tive a oportunidade em novembro de ir em Roma, né? E tive lá no Coliseu. Eu me lembro assim que foi uma sensação única. Quando eu, andando ali pelas ruas de Roma, eu dobrei aí me orientando, né? Literalmente eu vivi aquele ditado popular, quem tem boca vai a Roma, né? E adentrei a rua e eu vi aquele Coliseu erguido e fui lá, né? E eu fiquei observando, né? Quantos dos nossos sofreram naquele 1 milhão de pessoas mortas naquele local, e todos ateus, pessoas de diversos tipos de etnias, de gêneros, de opções religiosas, estão religiosamente indo ali naquele lugar visitar, e todos relatam, até quando nós entramos lá, recebemos um aparelho no nosso idioma, e cada um no seu idioma, e o que é relatado é o seguinte, que aqueles cristãos que foram mortos pelos leões e pelos gladiadores naquele Coliseu, todos eles cantavam e louvavam a Deus pela morte, que é uma questão de indagação e de espanto e assombro para muitos que estão ali até hoje. Então, tu vê que, quando eu li isso aqui, eu me reportei automaticamente que a oração pelo sofrimento, a oração é a glorificação da igreja. No sofrimento. E o sofrimento ali, né, que a gente observa, talvez a gente olhe com um olhar humano, né, de sofrimento. Mas o que nós podemos perceber ali é que aqueles irmãos que estavam ali nas arenas, eles estavam em espírito.
Total. E assim, eles não sentiram dor. Eu falei posso isso crer pro nisso. amigo, eu falei isso pro Eles amigo. não sentiram dor. O sofrimento ali, ele foi ultrapassado pela bênção e pela glorificação, né? E era uma coisa que as colunas estão lá até hoje. Tinha um local especial, como às vezes em alguns estádios você tem uma posição mais privilegiada e está mais perto do gramado. Também eles na época fizeram esse local, para ver o sofrimento dos cristãos. Para poder ver mais de perto aquela carnificina. Porém, tal coisa espantava eles de tal maneira que eles começaram a se entregar também, que é também relatado. E interessante que o sofrimento, a glorificação foi muito maior do que a dor. Né? Hoje a nossa glorificação, né, Jaqueline, é muito maior do que qualquer dor. Tudo aquilo que a gente passa hoje, nós podemos dizer o seguinte: a nossa glorificação maior vai ser na eternidade. Amém? Pergunta número 4. De acordo com as respostas encontradas na questão anterior, identifique profeticamente os sentidos da igreja como corpo de Cristo e cite os textos e faça a aplicação profética. Primeiro, na visão. Segundo, no tato, na audição, no paladar e no olfato. São os sentidos que nós vamos fazer o correlato profético, né? Temos a resposta de Thales Gomes, de Natal, no Rio Grande do Norte. Nós vamos assistir o vídeo e depois nós vamos conversar sobre as perguntas. Nós podemos ver em Cantares 1,16 que a igreja, quando coloca Jesus na condição de amado, ela o vê como agradável. E essa agradabilidade do Senhor, ela é sentida através dos sentidos do corpo. Por exemplo, na visão, nós sabemos que Jesus é a luz da revelação, aquilo que tem guiado ou aquele que tem guiado o seu povo no caminho de salvação. Na audição, Jesus, ele é aquele que tem a voz como a voz de muitas águas. Ali no tato, nós sabemos que o Senhor tem nos colocado na sua obra, nós não lançamos mão do arado. E assim também o Senhor tem adestrado as nossas mãos para a guerra nesse momento. Também no olfato, quando nós lembramos ali de Paulo em uma de suas cartas, que diz que quando nós compartilhamos o conhecimento do Senhor, como as revelações no estudo da escola bíblica, por exemplo, nós somos o bom cheiro de Cristo. E por fim também o paladar, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E lembrando de João em Apocalipse, quando ele diz que na sua boca, o livrinho que ele comeu, a palavra era doce, mas no seu ventre era amarga. Porque, meus irmãos, a palavra, ela também tem nos provado nesse momento. Ela prova o homem espiritual. Mas o homem espiritual sendo aprovado, ele produz um doce testemunho. Bem, nós temos a resposta do Thales. Eu acho que não precisa comentário, né? A resposta está padrão. Amém? Então, agora nós vamos entrar num momento especial, Jaqueline, que você tanto gosta, que é o momento das crianças. Nós vamos cantar um hino junto com elas. Nossos irmãos vão cantar junto conosco. Amém? E depois nós voltamos. Jesus
Bem, como não glorificar o Senhor, né? Aleluia. As crianças cantam, não é isso? Senhor, Pai. Bem, nós temos a quinta pergunta, que é a pergunta das crianças, intermediária e adolescentes. Eu não vou ler a pergunta porque os pais já fizeram. Nós temos 3 respostas. Da Ana Clara, de Brasília, do Levi, de Recife, e da Yasmin, de João Pessoa. Nós vamos ver os vídeos, depois nós voltamos. Amém? Amém. A Igreja Fiel tem um bom cheiro de Cristo, através do Espírito Santo. A paz do Senhor. O bom cheiro de Cristo é o testemunho da Igreja Fiel. A paz do Senhor Jesus. A resposta é assim: a Igreja Fiel reconhece o seu amado pelo bom cheiro de Cristo, testemunhando e se preservando através da operação do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Bem, Jaqueline, você como professora tem alguma coisa a falar? É impossível, né? É impossível, né? Não ficar tão feliz com o crescimento das crianças. Com certeza, com certeza. A importância dela nas aulinhas, esse interesse da resposta, né? E elas fazem questão de responderem, fazem questão de pesquisar para poder responder, não é isso? Bem, nós estamos finalizando o nosso programa. Alguns avisos. Pedir a vocês, principalmente, né, que gravem os seus vídeos. Grava e envie nas nossas participações. Você já é inscrita no canal do YouTube? Já, né? Então, você que não se inscreveu, se inscreva. Nos siga no nosso Instagram, nas redes sociais. Dê o seu like nesse programa. Agora, no finalzinho, vai lá e dá o seu like para poder crescer a nossa participação. O nosso culto é às 19 horas e às 20 no YouTube. Amém? Amém. Eu agradeço a você, Anderson, Geraldo, Márcio, Jaqueline, por estarem aqui. Amém? Semana que vem estaremos juntos. A paz do Senhor Jesus. Amém.